falar uma outra coisa que normalmente a gente percebe. Às vezes você tem dentro da sala de aula um aluno super agitado. Então, o professor ou a própria escola fala, nossa, esse aluno é muito agitado, ele deve ser hiperativo, ou seja, já deram um diagnóstico para ele de hiperativo. Porque fica mais cômodo. Eu preciso, na realidade, não diagnosticar de hiperativo ou aquele outro que morre de medo de fazer uma avaliação, entra em pânico, tem fobia escolar. Aquele que tem medo de ir à frente ali, falar alguma coisa. Exatamente, pela timidez, por uma série de outros problemas, já são taxados. E ao invés da escola ficar sensibilizada com isso e tentar descobrir o que efetivamente está acontecendo, é muito mais fácil taxar. Eu me omito da minha responsabilidade. Então, a gente vai pensar muito até que ponto isso também não veio de encontro para camuflar alguns problemas pedagógicos da escola. Tá? Essa questão eu acho muito importante. Por exemplo, na verdade, às vezes, ao tentar fazer com que aquele aluno tímido ele possa se soltar mais, perder o medo de ir à frente, às vezes a própria escola termina dando preferência para aquele que é mais desinibido. Sempre que tem alguma oportunidade de fazer alguma apresentação, termina indo sempre os mesmos vão lá, e aí... E aquilo ele carrega para toda a vida, né? Sem dúvida, ele carrega para toda a vida. Eu vou aliar o seu exemplo. Você está dando o exemplo do tímido, que nunca é chamado para frente ou nunca vai para frente, só vai aquele que é mais expansivo. Ele carrega por toda a vida. Da mesma maneira, aquele que tem uma letra feia. Então, o professor não chama ele na lousa para escrever. Vai chamar aquele que tem uma letra bonita. Isso não pode acontecer. Todos são iguais, todos têm que ter o mesmo direito. Ou seja, todos teriam que ir na lousa e ser motivados. Ou todos teriam que ir à frente e ser motivados. Por outro lado, aí é muito da relação do trabalho que se tem com o grupo. Se eu faço um trabalho bom, se a escola desenvolve um bom trabalho de interação desse grupo, essa questão da timidez, essa questão da não aceitação vai diminuir, vai começar a ser minimizada. Então, antes de tudo, eu tenho que fazer este trabalho, mudar a metodologia, fazer com que esses alunos todos participem. E aí são estratégias. A escola tem que criar estratégias inovadoras para que possibilite a interação de todos. Não dá para ficar só atendendo uma minoria. Porque é isso que acaba acontecendo. Eu atendo uma minoria na medida que eu chamo que tem letra bonita, eu atendo uma minoria na medida que eu chamo só aquele que é desinibido. Não, eu tenho que tentar traçar estratégias para que todos trabalhem, para que todos façam, para que um valorize o outro. Então, isso é fundamental. E a questão da família? Onde que entra aí a responsabilidade da família nesse processo todo? Antes até de falar da família, eu só vou comentar uma questão da escola. Muitas vezes o problema não está na criança, e sim na escola, que é o que eu falei lá no comecinho da nossa fala, para você ver se aquela escola está adequada. Eu acho isso muito importante. Tá, vamos falar da família. Bem, a família, os primeiros ensinamentos vêm da família. Como eu falei, andar, falar, isso tudo é da família. A responsabilidade, aprender o que é afeto, quer dizer, a família é o principal no desenvolvimento dessa criança. O fator principal é efetivamente a família, tá? Só que aí você tem uma série de tipos diferentes de família. Então, veja, para que a criança consiga se sair bem na escola, eu tenho que ter uma família saudável, uma família que acolha, uma família que motive, uma família que ouça essa criança. Uma família que permita que essa criança cresça dentro daquele ambiente. Então, é fundamental essa questão da família sadia. A responsabilidade dos pais aí com relação à educação. Vamos pensar na escola também. Os pais têm uma grande responsabilidade de acompanhar esse processo dos filhos. Tá? Como acompanhar? Organização de estudo, verificar o horário, ver se fez a lição. Essa responsabilidade também é dos pais junto com a escola. Não adianta deixar só para a escola. Sabe aquela frase, daqui para frente é a escola que faz? Não, eu também tenho responsabilidade enquanto pai e mãe. Veja, se meu filho fica até tarde fazendo uma tarefa,
vai dormir muito tarde, como que ele vai acordar no dia seguinte para ir para a aula? Péssimo. Então, tudo isso a família também tem que olhar. Então, a responsabilidade da família é de organizar todo esse processo, de incentivar e de estimular essa criança ao estudo. Temos famílias, vou até citar alguns exemplos, que, sei lá, não lê, por exemplo, nunca leu, nunca contou uma história. Então, essa criança efetivamente vai para a escola já com alguma defasagem, eu diria. Não que ela talvez vá ter uma dificuldade, pode ter ou não, mas ela vai com alguma defasagem. Então, nesse sentido, a família tem que motivar a leitura, contar história para os filhos. Tudo isso é muito importante para que diminuam a interferência da escola nesse processo de aprendizagem da criança. São 10 horas e 50 minutos aqui no Consulta Médica. Hoje estamos conversando com a psicopedagoga Graça Margarete de Souza Tessarioli e aqui nós estamos falando sobre a dificuldade de aprendizagem. E na verdade, o que seria necessário para o bom desenvolvimento dessa capacidade de aprender, ô Graça? Bem, vamos lá. Conforme eu já disse lá atrás, a criança ela tem uma curiosidade inata. Ela já vai aprendendo, ela aprende a andar, ela aprende a falar, ela quer sempre conhecer. Tá? Então, a primeira coisa é querer aprender. A única coisa que diverge aí é quando eu estou na família, quando eu estou em casa, eu estou aprendendo, eu vou para a escola. Quando eu vou para a escola, eu tenho que ter essa vontade de aprender. E essa vontade de aprender está intimamente ligada à motivação, a ter interesse. Tá? Isso eu preciso. Fora isso, eu preciso aprender a fazer isso. Por exemplo, pegar um exemplo, o professor pede um resumo. Se ninguém ensinar para essa criança como fazer, como se organizar, como estudar, ela não consegue. Então, da mesma forma que lá atrás me ensinaram a andar, dando as mãozinhas para mim, dar um passo, dar outro passo, quando eu entro na escola, eu também tenho que ter alguém me ensinando como fazer. Então, primeiro, querer aprender, que vai mobilizar uma série de comportamentos dessa criança. Segundo, como fazer, como eu estudo, porque ela também não aprendeu isso. Não adianta falar, olha, leia o capítulo tal, leia tal coisa, ou faça isso, se ninguém me ensina como fazer. E a terceira coisa que eu colocaria são os currículos da escola, que por muitas vezes ficam distantes da realidade da criança. Veja, a criança no mundo fora da escola, fora dos muros da escola, eu diria, ela tem videogame, ela tem música, ela tem uma série de atividades que acabam sendo para ela muito mais atraentes do que dentro da escola. Então, enquanto a escola não mudar esses processos e não levar para dentro da escola tudo que é mais atual, para poder ministrar esse conteúdo, realmente fica difícil da criança ter vontade de aprender. Tá? Eu acho que essas três coisas são fundamentais. A escola rever o seu currículo e se adaptar à realidade das crianças também, trazer um pouco disso. Uma pessoa que, por exemplo, teve na infância essa questão da dificuldade do aprendizado e aí termina carregando isso aí ao longo da vida. Na fase adulta, por exemplo, é possível ela desenvolver esta capacidade de aprendizagem ou vai ficando cada vez mais difícil? Olha, eu vou te dizer que depende muito de que dificuldade, porque tem dificuldades específicas e tem dificuldades generalizadas. Por exemplo, eu posso ter dificuldade numa única disciplina. Vou pegar matemática, que é o calo de muitas pessoas, e que aí eu vou falar uma coisa para os ouvintes. É muito triste quando a gente ouve: meu filho vai amar matemática, mas eu também ia, entendeu? Ao invés de eu motivar e não passar a minha experiência negativa, eu acabo passando a minha experiência. Aqui. Sim, eu vou aceitar, pô, meu pai está me mal, por isso que eu vou mal. E isso acontece muito. Então, eu acho que a gente tem mais a que motivar. Então, você está me perguntando isso. Vou pegar da experiência que eu tenho de consultório, eu atendo também pessoas com dificuldades de ensino superior. Como já peguei pessoas com dificuldade específica em exata já adulto. Se você conseguir levantar todas as defasagens, trabalhar todas as lacunas de aprendizagem, tem pessoas que se independem e vão embora sozinhas. Tá? Então, isso acontece realmente. A não ser que tenha algum problema neurológico, é muito mais difícil, mas também dá para recuperar.